CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Olha, eu estou convocando os nossos ouvintes para dividirem conosco os nomes que eles dão para as redes sem fio. Tem gente que dá um nome óbvio, tem outro que dá um engraçado, tem outro que dificulta um pouco mais a identificação. Vamos falar quais são as nossas estratégias? Gilberto, o nome da sua? A minha chama-se Dexter. Dexter. Dexter? É um personagem que eu gosto que eu segui, um personagem desenho animado, né? Que eu gosto, um garotinho que é um cientista que eu acho legal, e meu nome na minha rede sem fio é Dexter. Aí cada um tem o seu nome. Como você falou, Fernanda, toda rede sem fio, né, tem que ter um nome para ser identificada, né, para ser acessada quando você liga lá seu smartphone, seu computador, né? E aí muitos usuários utilizam essa rede sem fio ou para fazer uma demonstração de bom humor ou uma provocação, né, dos seus vizinhos também. E a gente vê muitos nomes aí divertidos aí no dia a dia, nessa situação, né? Tipo assim, alguém colocou assim: Deus está vendo você roubar a internet dos outros, como o nome da rede, né? E aí, ó, outro colocou assim: troca a sua senha por cerveja, né? Adorei essas, Já hein? pensou? Aqui em casa é meio óbvio, eu botei meu sobrenome, Queiroz. Ah, então. Tem pessoas que deixam o padrão, né, da operadora, com aquelas letras e números lá, padrão da operadora, né? Então, assim, tem vários nomes diferentes, né? Senha, eu sou a senha, tem outros nomes diferentes, então isso aqui, né? Aí outro faz a provocação, né? Tipo assim, não clique aqui, é uma armadilha, né? Então, tipo, uma provocação pros vizinhos. Alguns colocam, inclusive, quando o seu time vence, aí coloca lá o nome do time, o time campeão, né? Muda o nome da senha do Wi-Fi, porque aí quando os vizinhos vão ligar lá a rede sem fio, aparece lá o nome da rede sem fio, nesse caso, né? Até alguns colocam bem humorados, tipo assim, em vez de botar Wi-Fi, W-I-F-I, coloca Wi-Fi, né? Ou seja, U-A-I-F-A-I, né? Então, Wi-Fi, né? Também, como uma provocação também, ou um bem humorado, né? Para isso aqui, né? Exatamente. Então, é bem. É bem interessante aí. Aí eu queria ouvir dos nossos ouvintes também quais são as sugestões, se eles colocaram ou não nome de rede sem fio diferentes aí nas suas redes, viu? É isso, vamos reforçando aqui, ó, 992994297, esse é o nosso número de mensagens. Compartilha conosco um pouco da sua história. Gilberto, mas tem assim uma dica assim do que é mais seguro? Então, o mais seguro, Fernanda, é você não colocar na sua rede sem fio alguma coisa que identifique a sua unidade, né? Ou seja, que seja, por exemplo, apartamento 301, né? Assim, o nome da família também não é uma coisa muito segura, porque se os seus vizinhos sabem que é você que mora ali, que tem o seu sobrenome, ele sabe que aquela rede sem fio é sua. Então, você usar um nome bom-humorado, bem-humorado, é interessante. O não é muito interessante em relação à segurança você colocar, por exemplo, o nome da sua unidade, né? Ou o nome de uma parente, um filho, né? Ou mesmo, porque isso pode dar a entender para os seus vizinhos que aquela rede é a sua rede sem fio, para isso. Então, a recomendação seria basicamente essa, né? Né? Entendido. Vamos esperando aqui Vamos lá. algumas participações. A gente tem que trocar sempre, igual de senha, trocar o nome? Então, o nome até que não, ou seja, inclusive se alguém tiver com dúvida assim, como eu gostaria, achei a ideia interessante, eu queria trocar o nome da minha rede sem fio. Como é que eu faço para trocar o nome da minha rede sem fio? Então você conecta na sua rede sem fio, né, normalmente, como você tem, e aí você vai lá no navegador, né, no Edge, no Chrome ou no Firefox, e você digita um endereço que normalmente para os roteadores em geral é o 926801 ou 1926811 ou 926821. São endereços normais, né, dos roteadores. E aí vai aparecer uma tela com login e senha. Você digita lá o login e a senha, né, que você definiu, ou que a operadora deixou com você. Normalmente, em alguns momentos, quando fica no padrão, a senha fica anotada embaixo do roteador. E aí você acessando essa página com login e senha, você vai ter acesso às configurações da rede sem fio do roteador, né? Aí procura lá por wireless WLAN ou algum nome parecido, e aí você vai ter a tela onde você vai poder trocar o nome
da sua rede sem fio, né, para uma rede, nome que você queira em relação a isso. O nome, como você perguntou, Fernanda, não é exatamente uma necessidade de você trocar o nome da rede sem fio. A senha, sim, a recomendação é que você troque periodicamente a senha da sua rede sem fio, até para dificultar, caso alguém esteja conectado na sua rede sem fio, esteja usando o seu sinal de rede sem fio, é interessante você trocar. O nome nem tanto, você pode escolher um nome desses que não identifiquem a sua unidade, por exemplo, nesse caso, e aí você pode fazer o uso da rede, né, a conexão da rede, sem nenhum problema nesse caso. No termo técnico do nome da rede sem fio, chama-se SSID, ou SSID, né? Ou Wireless Network Name, tem alguns roteadores que chamam disso também. Então, identificando esse campo com essa identificação, você vai lá e pode trocar. E aí você salva, e aí, em alguns casos, o roteador vai pedir que você reinicie o roteador, né? Então você deu um boot no roteador lá, quando ele voltar de novo à atividade, ele vai estar com o nome novo já da rede. É importante lembrar, se você trocou o nome da rede sem fio, você vai ter que reconectar os dispositivos todos que você tem. Então, se tem uma Smart TV conectada na rede sem fio, se tem um home theater conectado na rede sem fio, ou algum outro tipo uma Alexa, por exemplo, né? Você vai ter que reconectar esses dispositivos todos no novo nome da rede sem fio. Por isso que, assim, é interessante trocar, né, para um nome que não seja o nome padrão, né, mas o importante é você trocar a senha e não exatamente a rede sem fio, o nome da rede sem fio. Eu tô com um ouvinte aqui com os nomes deles. Podemos chamá-lo? Marcelo. Vamos lá. Bem, Marcelo, bom dia. Ei, Fernanda. Ei, Gilberto. Bom dia a todo mundo. Conta pra gente qual o segredo da sua casa aí. Tá, não tem tantos não. Vamos lá. Primeiro, eu trabalho em home office, então eu, por cuidado, Gilberto, eu tenho duas redes Wi-Fi aqui, dois provedores diferentes de internet. Não vou falar o nome deles, né? Mas cada um deles mantém o seu nome padrão da rede. E eles não me permitem alterar o nome dessa rede, tá? Um deles permite até alterar a senha, mas para fazer isso eu tenho que ligar para lá para o suporte ou entrar no aplicativo e fazer a mudança da senha pelo aplicativo. Entendido. Tá, Agora aqui, eu sei que você contou para nossa equipe aí do estúdio de que na época da República tinha um nome engraçado, a rede de vocês. Tinha. Na época de faculdade, tinha uma brincadeirinha de tudo que a gente fazia que dava certo, a gente gritava, tchau! Aí o nome da República, o nome da nossa rede Wi-Fi era tchau, né? Aqui em casa hoje, para unir essas duas redes que eu tenho aqui, eu uso um rádio mesmo de pé, separado aqui, é um daqueles rádios mais modernos, com controle de controle de QoS, né, controle de qualidade de banda para cada dispositivo e tudo. E aí eu uso essa senha, essa rede, a rede Raposo, a rede da família, né, com o nome da família. Eu sei que não é, em termos de segurança não é muito legal, mas como a gente mora num condomínio mais aberto, eu me permito esse disco aqui. E todo mundo que chega perto já sabe, nossa, a rede do Raposo está ali, já pode entrar. Inclusive, Gilberto, um exemplo interessante sobre essa questão, uma experiência que eu fiz uma vez. Uma vez eu me mudei, quando eu me mudei de Pinheiros para Vila Velha, o nome da rede lá em Pinheiros era Raposo. Aí eu transferi, instalei outro rádio com a mesma senha que a gente tinha em Pinheiros no apartamento em Vila Velha. E aí o que aconteceu? Os nossos visitantes que chegaram na nossa casa conectaram automaticamente na rede, mesmo no outro rádio. Olha que coisa interessante. Era a mesma senha, Marcelo? O mesmo nome de rede e a mesma senha, mas é a mesma senha. Olha. E aí os visitantes, mesmo sendo outro hardware, conectaram automaticamente na nova rede. Ou seja, o aplicativo, o dispositivo, não memorizou o MAC, né, o Gilberto, do dispositivo. Ele memorizou só o nome da rede e a senha, tentou acessar e foi embora. E foi bem interessante isso. Adoramos, Marcelo. Gilberto, super legal, né? O tchá, sei lá, Marcelo, repete aí. Exatamente, interessante. Vamos lá, era tchá. A gente jogava um joguinho de primeira pessoa, Far Cry. É um jogo antigo, eu posso falar o nome que já não tá tendo mais direito autoral dele. E aí, a gente, quando ganhava, a gente gritava, tchá, ganhei, a turma brincava, era muito legal, muito legal. Legal. A ideia de ter duas redes é bem interessante também, ou seja, você colocar uma rede para os visitantes, né, e uma rede para os dispositivos da sua casa, né. Com isso, você pode trocar mais frequentemente, né, a senha da rede dos visitantes
né? E porque é uma senha relativamente pública, né? Todo mundo que vai na sua casa você tem acesso a ela. E você tem uma rede para os dispositivos internos da sua casa que você troca com menos frequência, vamos chamar assim, porque quando você troca uma senha de uma rede sem fio, você implica em todos os dispositivos conectados àquela rede e trocar a senha também, né? Então é mais complicado, né? Então é interessante que você é uma boa prática você ter duas redes, né, para isso. Alguns access points têm a possibilidade de você criar uma rede principal e uma rede que eles chamam de guest ou visitante, né? Exatamente, que é para você ter essa possibilidade de ter duas senhas e duas redes diferentes também com separação entre elas. Deu, Marcelo? Acho que a gente até perdeu o Marcelo aqui de conexão, mas não tem problema não, Gilberto. O Giovanni está aqui para contar o nome da rede dele. Na verdade, ele tem coisas curiosas, as escolhas dele. Giovanni, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Conta aí, Giovanni, para o Gilberto, como é que você dá nome à rede, computador, mas o quê? E smartphone. Exatamente, porque é o seguinte, eu sou meio curioso para esse negócio de segurança, né? Então, os meus roteadores, eu tenho 2 em casa, eu dou nome de animais para os roteadores. Para os notebooks, eu estou dando nome de estados, tá bom? Das ilhas aqui de Vila Velha, do Brasil, né? Só para mim, assim, quando dá algum problema, eu vou lá no roteador, esse equipamento eu sei, eu reconheço o que é. Aí fica mais fácil de eu trabalhar com a segurança da minha rede dentro de casa. Entendo. Então, olha só, as redes têm nomes de animais, os computadores de ilhas do Espírito Santo e os celulares com nomes de estados. Isso, exatamente. Aí você se acha aí nesse mapa, né? Eu me acho assim, né? De vez em quando eu dou uma olhadinha lá, não, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, eu tenho que ficar ajeitando, porque às vezes eu recebo visitas em casa e eu tenho que ficar diferenciando os números e reconhecendo os aparelhos. Aí quando eu botei esses nomes, eu bati o olho, eu já sei qual aparelho que é. Boa solução, não é, Gilberto? Excelente solução, boa e até bem curioso aí de você usar, né, essa situação. Eu já vi alguns locais que colocam o nome de planetas, né, nas máquinas também. Eu tenho um vizinho aqui que ele coloca nome de time de futebol dele, e aí de vez em quando a rede dele sai do ar, não sei por quê. Só quando perde. Exatamente, essa peculiaridade é consegui perceber, quando perde a rede dele sai do ar. Meu Deus. Giovanni, e você nunca teve problema, né, de invasão? Então, teve uma vez que eu suspeitei, minha rede ficou meio lenta, aí caiu a ficha por um monte de coisas erradas que eu estava fazendo, aí eu dei essa nivelada. Criei uma rede para visitante, criei uma rede para o pessoal de casa e dei nome para os equipamentos. Excelente. Entendeu? Então, assim, eu me senti ameaçado, mas eu não percebi nenhuma perda de informação. Talvez o hacker foi saído. Excelente. Me senti ameaçado. Isso. Giovanni, muito obrigada, viu, por dividir conosco sua história, hein? Então tá. Muito bom dia para todos. Bom dia, Giovanni. Obrigado também. Aí. Gilberto, eu tenho o Valdir, eu tenho o David, tenho também o Marinho. Vamos fazer o seguinte, vamos juntos para o Repórter CBN? Vou reforçar nosso número de contato, que as pessoas podem já aproveitar nesse breakzinho de rede aí, encaminhar sua participação, é 992994297. Gilberto volta já. Vamos para a rede CBN. Vamos lá. Desde 1980 no mercado, a RDG Aços do Brasil conta com um mix variado de produtos, tanto que tornou-se líder no segmento, comercializando vergalhões, perfis, chapas, colunas e telhas, atendendo ao atacado e varejo. A RDG conta ainda com o melhor custo-benefício, com atendimento especializado para atender qualquer demanda. RDG Aços do Brasil. Inovar, transformar, fazer do aço a solução para o seu projeto. 2123-7200. O Dia dos Namorados é a data ideal para uma noite inesquecível a dois em um lugar incrível com um menu especial. O Hotel Senac Ilha do Boi reuniu tudo isso para você. Jantar dos Namorados, trilha sonora envolvente, decoração encantadora e como cenário, a vista mais bonita da cidade. Menu exclusivo também com opções veganas e zero lactose. Não perca essa chance. Reservas 3345-0111. Hotel Senac Ilha do Boi. Sua noite especial em todos os sentidos.
Repórter CBN. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar nesta madrugada a decisão liminar que definiu que o economista Luiz Carlos Rauli, do partido Podemos, fique com a vaga do deputado federal cassado Deltan Dallagnol. Até o momento, os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes votaram para confirmar a decisão. Anteriormente, a Justiça Eleitoral do Paraná selecionou o deputado Itamar Paim, do PL, para assumir a vaga. Os ministros têm até às 11h59 da noite para depositar o voto no sistema eletrônico do STF. O caminhão-tanque com combustível que pegou fogo ontem na Serra de Petrópolis foi retirado do local na madrugada desta sexta-feira. Por causa do acidente, 3 pistas estavam bloqueadas. Com a conclusão da remoção do veículo, o trecho da rodovia permanece parcialmente interditado para limpeza e avaliação de danos no local. Há lentidão na região. O presidente da França, Emmanuel Macron, está na cidade de Annecy, onde 4 crianças e 2 adultos foram esfaqueados ontem por um homem. Durante a visita, Macron disse que atacar crianças é um ato mais bárbaro e incômodo que existe. Todos os feridos passaram por cirurgia após o ataque e Macron assegurou que o estado de saúde de todos é positivo, mas não deu detalhes. No horário de Brasília, 11h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Vitória. Apresentação: Fernanda Queiroz. 11h03, já de volta com o nosso CBN Vitória desta sexta-feira. Hoje é 9 de junho de 2023. Tem muita gente ainda curtindo um feriado, um ponto facultativo prolongado, né? Muita gente com descanso aí de 4 dias. Nós estamos aqui ao vivo, atualizando, deixando todo mundo muito bem informado sobre o que é destaque no Espírito Santo. Sexta tem tecnologia com Gilberto Sodré. Nossa conversa começou com os nomes que a gente dá as nossas redes Wi-Fi de casa, do trabalho, né? Enfim, ambiente corporativo e como é que a gente tem que ter uma atenção redobrada com relação à segurança. O Gilberto já falou que na casa dele tem o nome de um personagem, o Dexter. Aqui em casa eu já contei que é o meu sobrenome. O Marcelo também contou que na casa dele é um sobrenome. O Giovanni já passou por aqui dizendo que ele dá nome de animais para a rede dele. E tem muita gente aqui, olha, contando. O Kiko, por exemplo, Gilberto, ele diz o seguinte: eu curto muito rock. E a minha senha não podia ser diferente. É rock, não é isso? Muito e eu bom. espero que os meus vizinhos não estejam nos ouvindo, porque a gente acabou de contar qual é a rede dele. Faz parte. Cada um coloca lá o nome da sua preferência, do seu hobby, né? Ou das suas preferências musicais, por exemplo. O Valdir está nos provocando, me provocando particularmente. Ele diz que se tem gente que tem uma rede com Vasco, ela deve cair sempre, né? Viu? Eu não falei. Tem a provocação também, faz parte. Tem a provocação. E o mesmo Valdir, ele está com a seguinte dúvida: Gilberto, quando se troca a senha da rede, eu preciso de trocar nos aparelhos também? Exatamente, Valdir. Quando você troca a senha da sua rede sem fio, você tem que ir a todos os aparelhos e colocar essa senha nova, para que eles possam voltar a se conectar nessa rede sem fio que você tem na sua casa, né? Por isso que é interessante, até comentei, né, você ter 2 redes. Tem uma rede para visitantes, que você troca a senha frequentemente, e uma rede que você usa só para os seus dispositivos internos, e aí só você sabe a senha, você não compartilha a senha com ninguém, e essa senha você pode trocar em períodos mais longos, né? Ou seja, não trocar tão frequentemente assim. Uhum. Temos aqui a participação de um outro ouvinte, mandou a perguntinha por áudio, é o David. Vamos lá. Bom dia, Gilberto. É Davi aqui da Serra. Gostaria de saber se é normal quando eu vou ver aquele lá pesquisando o meu Wi-Fi lá, quem está ligado nele, naqueles aplicativos que você orientou lá para a gente baixar. Por exemplo, lá em casa tem 2 celulares, eu e da minha esposa.
Aí a gente já andou conectando algumas vezes em 2 notebooks, essas coisas, mas sempre quando eu entro lá, aparece lá 5 dispositivos ligados. Isso é normal? Sendo que só tem 2 celulares ligados? Eu gostaria de saber, que você tirasse essa dúvida pra gente, tá bom? Bom dia. Então, pode ir. Normalmente isso não é normal, não. Você tem que observar se você tem só os seus 2 celulares, mas se não tem outros dispositivos, por exemplo, como uma TV, né, conectada, pode ser não sei se você tem uma lâmpada inteligente, você tem uma assistente pessoal, tipo um Alexa, né? Normalmente o comum é o Smart TV. Uma Smart TV é conectada ou uma webcam, por exemplo, ligada na rede sem fio. Isso também conta como dispositivo. Se você tem esses dispositivos conectados ou de alguma maneira teve alguma conexão na sua rede sem fio, é normal isso. Agora, se você tem certeza que são só os 2 celulares que estão fazendo uso da rede sem fio e aparecem 5 dispositivos conectados, aí é bom dar uma olhada, talvez trocar a senha da sua rede sem fio para você desconectar esses outros dispositivos que estão, né, de alguma maneira, inadvertidamente conectados à sua rede sem fio. É o Davi, esse aí. Ah, é Davi. Ajudamos Desculpa. ele, né? Isso aí. Obrigado, Davi. Olha que curioso do Fernando. O Fernando diz o seguinte: Gilberto, na minha loja, eu falo a senha para as pessoas, ele compartilha, né? Uhum. A senha do Wi-Fi. E ele diz que as pessoas têm muita dificuldade de escrever, não é porque se trata de um nome estranho, não, é por falta de ensino fundamental completo, diz ele aqui. Olha, são palavras que não são tão difíceis. A primeira delas era panelinha. Ele disse 17 pessoas não conseguiram escrever panelinha. Olha. Agora ele trocou a senha para microfone. E ainda assim tem gente que não consegue escrever microfone. Olha, sim, é interessante, viu? É uma constatação interessante do nosso ouvinte aí. E o espaço que fica automaticamente após a digitação atrapalha o acesso? Ele é uma constatação dele aqui. Atrapalha. Na verdade, ele leva em consideração, né, inclusive os espaços no meio da palavra também, né, também fazem parte da senha. Então, ou seja, então por isso que é importante ter essa questão. Inclusive, letras maiúsculas e minúsculas também fazem diferença, entendeu? Então, a senha tem que ser digitada exatamente como foi colocada lá no Access Point, lá no roteador. Tem uma outra perguntinha aqui que não é de rede social, mas é de smartphone, é do Marinho. Vamos responder? Vamos lá. Galaxy S20 tem descarregado muito rápido. Conta pra gente o que pode ser, Gilberto. Muito bem. O S20 não é um aparelho tão antigo assim, né? Então, o que pode estar acontecendo é ou um aplicativo que está consumindo, né, de forma muito rápida a bateria, o brilho da tela está muito alto, você não colocou o brilho da tela em automático, então ele está com um brilho bastante forte, isso consome rapidamente a bateria, normalmente, nesse caso, nessa situação, ou pode ser exatamente um defeito mesmo da bateria, não por questão de idade, mas por questão de bateria mesmo, porque ela desgastou de forma mais rápida, né, e com isso acabou ficando ficando assim, com a carga diminuída nesse caso. Então, você tem essas três alternativas. Se não for o brilho, pode ser um aplicativo, né? E aí é interessante que você verifique que aplicativo está sendo utilizado no seu smartphone, ou pode ser uma questão da bateria mesmo, que aí só uma assistência técnica para consertar. Eu estou corrigindo aqui, o modelo dele é Galaxy S20 FE. FE, ok. Não é um modelo tão antigo, então, assim, eu não desconfiaria a princípio de desgaste natural e normal da bateria. Vamos para os destaques da semana no nosso Vamos lá. Viralizou? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vou começar com um destaque. Eu falei na quarta-feira agora dessa semana que a Apple tinha lançado o Apple Vision, né, aqueles óculos de realidade virtual, realidade aumentada, na verdade, né, realidade aumentada, que a previsão era de a conversão do preço que era cobrado nos Estados Unidos para o Brasil daria em torno de R$17.500. Pois, na verdade, foi atualizado com a questão de impostos e tudo mais, e ele deve chegar aqui no Brasil por volta de R$40 mil. Então, veja que é um preço realmente bastante alto, né? Comparando com outros equipamentos E Gilberto? Oi? Bom, eu acho que a gente perdeu o contato aqui com o Sodré. Sodré? Oi, tá me ouvindo? Sim, eu acho que sua rede Dexter aí, olha, deu um suspiro. Não, eu não tô conectado à rede sem fio, eu tô no cabo aqui, mas vamos lá. Então, Fernanda, o
Eu comentei na quarta-feira passada que o lançamento da Apple, né, do Apple Vision Pro, que é um óculos de realidade aumentada da Apple, que convertendo o valor americano, né, que vai ser cobrado nos Estados Unidos em 2024 para o real, daria em torno de R$17.500. Só que agora saiu uma atualização desse valor, colocando os impostos, e deve chegar aqui no Brasil esse óculos por volta de R$40.000. Então, um preço bastante alto, né, nessa situação. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer comparado com outros equipamentos da Apple, que também tem um preço mais ou menos parecido, chegou nesse preço, em torno de R$38.000 a R$40.000 aqui no Brasil. Então, vamos ver como é que isso vai acontecer, né, para isso, né? Também saiu essa semana a atualização para o iOS 17, até comentei um pouco sobre isso na quarta-feira também. E agora saiu a lista dos iPhones que não vão receber essa atualização do iOS 17. É o iPhone 8, 8 Plus, o iPhone 10, né, o iPhone X, e modelos antes do iPhone 8 também não vão receber atualizações do iOS, né, 17. Os outros mais novos vão receber atualização para esse iOS 17, para isso, né, para isso. E uma última notícia, que também foi interessante essa semana, é que a Microsoft está desabilitando, né, a partir do final desse ano agora, o Cortana, que é aquele assistente de voz do Windows. Ele vai desativar nas versões para Windows do Cortana. A gente não vai ter mais nos computadores aquele assistente de voz, né, da Microsoft, o Cortana. Ele vai continuar em outros acessórios ou produtos da Microsoft, como Teams e outros produtos diferentes, mas no Windows ele vai ser, a partir de 2023, final de 2023, ele vai ser desabilitado, né, da Microsoft. Então, algumas notícias aí, vamos ver como é que esse óculos da Apple, que parece ser bastante inovador, né, vai chegar aqui no Brasil, né? Qual é o valor que ele vai chegar aqui no Brasil em 2024. Né? Por fim, aquela super dica de um curso gratuito? Exatamente, Fernanda. O IFES, né, do campus da Serra, e mais a UNAC, que é a Universidade Aberta do Espírito Santo, estão lançando, né, um curso gratuito superior sobre tecnologia e sistemas para a internet. As inscrições já estão abertas, o curso é 100% gratuito em EAD, com duração de 3 anos. A inscrição é pelo site do IFES e no IFES da Serra, que é serra.ifes.edu.br/processos-seletivos/alunos. Curso, então, de tecnologia em sistemas para a internet, né, totalmente gratuito, com alguns encontros, né, em alguns polos presenciais de Aracruz, Vila Velha e Linhares, mas o curso é completamente gratuito e em EAD. Então, quem está interessado em entrar na área de tecnologia, tem aí uma ótima dica aí de um curso gratuito sobre um curso superior de graduação de tecnologia em sistemas para a internet. É isso, Gilberto. Te agradeço pela participação. Aproveite muito seu dia. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Excelente final de semana para todos. E lembrando, né, que quem quiser ouvir novamente os comentários do CBN Tecnologia, pode ir lá no site do cbnvitoria.com.br ou então no portal de podcast de sua preferência, que a gente vai estar lá também. Pode pesquisar para o CBN Tecnologia, a gente está lá disponível. Excelente final de semana a todos e quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Até lá. Tudo de bom para você, Gilberto.